Bom dia, pessoal. Bom, voltando a falar sobre o tema referente às agressividades nas escolas ou em qualquer outro lugar, hoje eu me acordei, né, e me deparei pensando em algumas questões que eu acho muito importante que a gente coloque aqui, que é a questão do medo. Toda essa situação, ela gera um medo geral, né? Ele gera o medo na criança, que é o medo de ser ameaçado. Ele gera o medo dos pais, que é o medo de, eventualmente, vivenciar uma situação dessas dentro da família. E outra forma também que acontece com medo é como ele é contaminável, né? A partir do momento que a gente vive em grupo, que a gente vive numa sociedade, uma pessoa acaba transmitindo para outra esse sentimento. E esse sentimento vai se propagando. Se a gente parar para pensar em muitas situações que a gente vive no dia a dia, a gente vai perceber que, por exemplo, você está numa reunião de amigos e alguém chega e começa a falar sobre, por exemplo, um atropelamento. Não vai ser difícil que outra pessoa já comece a falar sobre alguém que foi hospitalizado porque estava doente. Um outro vai começar a falar sobre uma pessoa que está com uma doença terminal. E por aí vai. Ou seja, nós somos contamináveis, né? A gente acaba ouvindo determinada situação e a gente começa a buscar situações paralelas e semelhantes. Por que que a gente faz isso? Eu não sei exatamente por quê, mas eu acho que isso tem a ver com o que a psicanálise fala em termos de identificação. A partir do momento que a gente busca temas semelhantes e assuntos parecidos, a gente, de certa forma, está se identificando com aquela pessoa e com um grupo. E a partir do momento que a gente se identifica com essa pessoa e com um grupo, a gente passa a fazer parte desse grupo. Nós somos acolhidos dentro desse grupo. E na questão das escolas, na questão da agressividade que se instala, nós vivemos em grupo, nós vivemos em grupos de WhatsApp, nós vivemos em grupos de pais de alunos, nós vivemos em grupo de alunos, onde nós fazemos parte dessa ameaça atualmente. E a psicanálise de grupo já mostra o quanto tudo isso começa a circular dentro do mesmo grupo. Então, é muito importante que a gente comece a lidar com essa questão, sabendo que o medo não necessariamente ele tem a ver com esse grupo de uma forma tão ampla, mas ele tem a ver com uma situação que vai sendo contaminada. Ou seja, se uma pessoa tem medo, a gente corre o risco de que essa pessoa acabe passando para o grupo inteiro essa sensação de medo e todos passem a vivenciar essa situação. Então, nesse momento hoje, o que eu sugiro para as mães, para as escolas, isso já é um trabalho que os psicanalistas fazem, os psicólogos fazem, coloquem suas crianças para brincar. Esse é um ponto importante. Coloquem suas crianças para brincar e deixem que as situações e os medos emerjam naturalmente. E se isso acontecer, e se a criança se expressar através de palavras, procure acalmá-la, procure falar com ela de uma maneira que ela se tranquilize. Sem que a gente precise falar muito sobre o tema, apenas vamos deixar emergir tudo isso. O que está no nosso inconsciente, ele emerge naturalmente. Se a gente lembrar dos nossos almoços de família, a gente vai lembrar que quando tinha muita gente em volta da mesa, sempre existia a possibilidade de uma pessoa emergir com uma situação que era uma situação crítica, uma situação de desavença, uma situação de discussão. Isso num grupo acontece naturalmente. Então vamos deixar que esse sentimento interno, esses inconscientes surjam para que a gente possa lidar com eles. Eu acho que esse é um excelente caminho
para as escolas, as famílias, os grupos tranquilizarem todos aqueles que estão vivenciando esses medos. E lembre-se, o medo, ele existe, mas ele não existe por si só. Ele é gerado por alguma coisa, ou por algum sentimento interno nosso, ou ele é gerado por estímulos externos. E um estímulo externo, que é, por exemplo, uma pessoa aparecer morrendo de medo e passar uma situação drástica, vai causar uma resposta. E essa resposta pode ser exatamente o medo dessa outra pessoa. E quando a gente está num grupo e a gente está se identificando uns com os outros, a gente corre o risco desse medo transitar entre todos. E aí a gente não toma mais conta da situação. Então, vamos pensar um pouco nisso para tratar os nossos pequenininhos, tá bom? Um bom dia para todos, e vamos pensar nisso com calma, ok?